Muito bem, começando agora a aula com o sétimo ano. Vamos aguardar um pouco, eles entrarem. Bom, já vou compartilhando aqui a minha tela, preparando o meu caderno virtual. O assunto da aula de hoje, um assunto gostoso, grandezas. Grandezas. Vocês, meus alunos, também preparem seus cadernos reais, anotem a data de hoje, o título da aula. Nós vamos começar. Muito bem, como de praxe, vou aguardar por mais 2 minutos aqui, acho que até as 2h05, né, talvez seja o suficiente. A entrada dos meus alunos. Quem não tiver pela sala do Messenger e estiver assistindo a live, pode fazer comentários que eu recebo aqui na minha tela. E assim a gente pode interagir.
Muito bem, são 12h04, quase 12h05. Eu vou começar, mesmo sem ter ninguém aqui, e eu acredito que talvez um ou outro aluno possa assistir essa aula de casa. Então, ela fica gravada e já está compartilhada lá no grupo do WhatsApp, o link. Vamos começar então. Bom, tem aqui o formulário da aula de hoje, feito pela professora Luciana. Compartilha comigo para o 7º C. Lembrando, então, de preencher o seu nome completo, sua turma, ler as orientações, e aqui, em um áudio, esse primeiro link, é um áudio, né, que a professora Luciana gentilmente gravou, explicando para vocês o que é grandeza, alguns exemplos de grandeza. Então ela fala sobre temperatura, sobre velocidade. É importante vocês ouvirem. E aqui, o link abaixo, esse é onde está o meu mouse aqui, ainda está azulzinho, é o link para assistir a aula da TV Escola sobre esse assunto. Então, antes de começar a resolver, antes de resolver no caderno, copiar, ouçam o que a professora Luciana gravou e também assistam a aula lá na TV Escola. Depois, lembrando, né, como aparece aqui nas instruções, você deve copiar essas questões no seu caderno. E aí sim, resolver no caderno e marcar as alternativas corretas. Eu vou passar rapidamente por todas elas, e se alguém quiser me fazer alguma pergunta de como responder, estou aqui à disposição. Primeira questão: associe os instrumentos de medida com as suas respectivas grandezas. Lembrando que grandeza, né, as grandezas são números, né, são números que representam a medida de alguma coisa. Então, toda vez que a gente usa algum instrumento para medir algo, esse instrumento nos dá algum número, esse número representa a grandeza que está sendo medida. Então, grandeza tem a ver com medida. Então, por exemplo, uma jarra, né, como um instrumento de medida, serve para medir o quê? Temperatura, velocidade, tempo, capacidade, massa ou comprimento, né? Bom, uma jarra vai medir a capacidade, isso? Quanto cabe, né? A gente pega uma jarra e coloca dentro de um outro volume para medir a capacidade. Olha, aquela bacia tem 5 jarras. Bom, um relógio é um instrumento para medir tempo. A balança é um instrumento que mede massa. O velocímetro é um instrumento que mede velocidade. A trena. Trena é aquele objeto, né, que a gente usa para medir o quê? Para medir comprimento. E o termômetro para medir temperatura. Muito bem. Essas palavrinhas aqui, temperatura, velocidade, tempo, capacidade, massa, comprimento, são exemplos de grandezas. E a gente usa os instrumentos para medir essas grandezas. E aí os resultados vão ser números que simbolizam, né, quanto vale aquela grandeza naquele objeto que a gente está medindo. Muito bem. Depois vem um texto para vocês lerem, né, uma curiosidade sobre os animais mais pesados do mundo. Né, então vocês devem ler. Vejam que tem alguns números aqui. Não vou ler, vocês vão ler depois. Agora sim, questão 2A. Depois de ler o texto, vem a pergunta, que vocês devem escrever no caderno. Quais são as grandezas envolvidas nas informações apresentadas? Será que as informações falam sobre massa e comprimento, sobre temperatura e velocidade, sobre tempo e massa, ou sobre capacidade? Capacidade tem a ver com volume, capacidade e comprimento. Qual dessas alternativas? Bom, se a gente passar o olho rapidamente, né? Olha aqui, o comprimento total da espécie é de 3,7 a 4 metros nos machos, que pesam 3.600 quilogramas. Então, peso tem a ver com massa. Isso? Olha aqui, a altura no ombro varia
de 1,70 metros a 1,86 metros no macho, de 1,60 a 1,77 m na fêmea. Então, isso tem a ver com massa e comprimento. Pois bem, questão B. Qual é o comprimento aproximado de um rinoceronte branco macho? Depois, e a altura do seu ombro? Então, são duas perguntinhas em uma só. E vocês devem ter, então, duas respostas. Leiam o texto com atenção e marquem a alternativa correta. Pois bem, ainda sobre o texto, na questão 2C, qual é a massa aproximada de um rinoceronte branco macho e de uma fêmea? Então, lembrando que massa é a grandeza relacionada com o peso, ou que a gente usa como unidade quilograma, ou grama, ou miligrama. Então, procure lá no texto qual das alternativas é a correta. Questão 3. A fim de auxiliar na escolha da quantidade de ração necessária para o desenvolvimento de um cão filhote, os pacotes de ração trazem informações importantes, como as apresentadas na tabela. Após, responda as questões 3A e 3B. Então, dê uma olhadinha na tabela. Olha, peso do cão, de 2,2 a 4,3 quilogramas. Aí, quantidade diária do quê? De ração. Né? Se o filhote tiver até 80 dias, é de 77 a 128 gramas por dia. Essa barrinha a gente lê como por. Gramas por dia. Né? Por exemplo, nesse cãozinho de 2,2 a 4,3 quilogramas, que tiver de 180 meses até um ano, acho que aqui é 180 dias, né? 180 dias aqui a informação. Até um ano, vai de 58 a 96 gramas por dia. Aqui, vou precisar fazer uma correção, eu vou arrumar isso logo mais, tá? Não é meses, é dias. Claro, porque 180 meses é muito mais do que um ano, né, gente? Um ano tem 12 meses. Então, olha bem a tabela e aí, com base nessa tabela, a gente vai responder as questões 3A e 3B. A quantidade... Deixa eu ver se meu microfone está aberto. Ah, tá. A quantidade de ração que deve ser escolhida de acordo com a massa e a idade do cachorro. Opa, é uma afirmação. A quantidade de ração deve ser escolhida de acordo com a massa e a idade do cachorro. Uma pessoa comprou um pacote de 3,5 kg de ração para o seu cachorro, que tem 3,6 kg e 75 dias, e que consome 100 gramas por dia. Quantos dias será possível alimentá-lo? Eu falei uma bobagem aqui, eu interpretei a tabela errado, né? A tabela aqui é quanto tempo dura a ração, né? Os pacotes de ração trazem informações importantes como apresentados na tabela. Ok. Não está certo, é isso mesmo, né? Então, quanto a gente deve dar para um filhote com esse peso e com até essa idade, né? Então, aqui é a quantidade de gramas por dia, quantidade diária que a gente deve dar. Muito bem. Aqui a gente vai ter que fazer umas continhas, né? Olha, o cachorro que tem 3,6 quilogramas, 3,6 quilogramas está aqui na primeira linha, né? Muito bem. E 75 dias, que consome 100 gramas por dia, né? Então, aqui, nesse caso, né? Quantos dias será possível alimentá-lo com 3,5 quilogramas de ração? Então, o cachorro está nessa idade, né? Ele tem até 80 dias, porque ele tem 75 dias, e consome 100 gramas por dia. O pacote de ração tem 3,5 kg. Então, tem que lembrar que 3,5 quilogramas são o mesmo que quantos gramas? Quantos gramas?
3.500. Porque a gente tem que, para transformar de quilograma para grama, multiplicar por 1.000, né? E para cá, de quilograma para grama, fazemos vezes 1.000. Bom, se eu tenho 3.500 gramas de ração e o cachorro come 100 gramas por dia, para eu saber quantos dias a ração vai durar, é só dividir 3.500 por 100 e você vai chegar na resposta. Isso? Não vou dar a resposta aqui, não. Assinale a alternativa correta. Um cachorro que tem 13,5 quilogramas e 150 dias. Vamos ver lá na tabela onde está esse cachorro. Deixa eu mudar a cor aqui do meu apontador. 13,5 quilogramas e 150 dias. Então, o cachorro está nessa faixa aqui, ó. Nessa linha. São 13,5, é maior que 12,5 e menor que 23 quilogramas. E 150 dias, então, está nessa faixa. Aqui. Que vão de 80 até 180 dias. Então, estamos falando de um cachorro que deve se alimentar com 249 a 394 gramas por dia. Muito bem. Quantos gramas de ração por dia deverá consumir? Ótimo. É só você ver qual dessas alternativas estão dentro desse intervalo de 249 a 394. Ok? Muito bem. André, não sou eu, foi ao supermercado para sua mãe e comprou alguns produtos. Uma embalagem de manteiga de 250 gramas, um pote de sorvete de 2 quilogramas, 2 quilogramas de tomate, um pacote de arroz de 5 quilogramas, uma lata de leite em pó de 750 gramas. 750 gramas. Agora responda as questões 4A, 4B e 4C. Quantos quilogramas de alimento ele comprou? Ótimo. Isso é muito importante. Por quê? Porque alguns alimentos estão dados em gramas, enquanto outros estão dados em quilogramas. Para a gente poder somar, nós precisamos que as medidas, as unidades de medida das grandezas de massa sejam a mesma. Como as respostas são todas em quilogramas, nós precisamos converter todas essas medidas que estão em gramas, são essas em azul, para quilogramas. E de grama para quilograma, então de grama, que é a letrinha G, para quilograma, com Q, hein, gente? Quilograma. Nós devemos fazer que conta, quilograma é kg, nós devemos dividir por 1.000. Então, 250 gramas, que são as manteigas, que é a manteiga, dá 0, divide por 1.000, anda 3 casas para a esquerda, fica 0,250 quilogramas. Depois soma com um pacote de 2 quilogramas, lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula, que é o sorvete. Depois os 2 quilogramas de tomate, vírgula embaixo de vírgula. Um pacote de arroz de 5 quilogramas, 5. E depois uma lata de leite em pó de 750 gramas. Aí tem que converter, divide por 1.000, anda com a vírgula 3 casas para a esquerda, vai ficar na frente do 7, 0,750 quilogramas. Soma tudo isso e vê quanto dá. Ok? Muito bom. Qual dos produtos possui a menor massa? Menor massa, muito bem. Lembrando que grama é bem menos do que quilograma. E depois, se o André possui 2 sacolas para carregar a sua compra, qual é a melhor maneira de colocar os produtos, de forma que a massa das duas fiquem iguais? Então, você tem que pensar como que o André pode repartir aqui os produtos na sacola, para que em cada sacola tenha a mesma quantidade, a mesma massa de produtos, a mesma massa. Né? Então, tem 2 alternativas, pense em cada uma delas. Bom, vamos para a questão 5. Vamos conversar sobre as unidades de medida de capacidade. Então, capacidade, lembram que eu falei que tinha a ver com volume? Quais são as unidades de medida? Né? As unidades de medida aqui, evidenciadas, são litro e mililitro. L de litro, ml de mililitro. Lembrando que
1 mililitro, vamos escrever 1 ml, corresponde a 1 milésimo do litro. Né? Então, se eu pegar 1 litro e dividir em 1000 partes, eu vou ter 1 ml. Muito bem. As unidades de litro e mililitro costumam aparecer em embalagens de leite, refrigerante, de água. São chamadas de medidas de capacidade. Nesse caso, elas indicam a quantidade de líquido que há dentro da embalagem. O litro para embalagens maiores e o mililitro para embalagens menores. O litro equivale a 1000 ml. Então, vou escrever ao contrário aqui. Né? Se 1 ml são 0,001 litro, então 1 litro é 1000 vezes maior do que 1 ml. Então, 1 litro em 1000 ml. Tudo bem. No caso das embalagens de leite, por exemplo, temos ainda embalagens de 500 mililitros, 900 mililitros, 600 mililitros e 350 mililitros, entre outras. O Rafael decidiu fazer um piquenique com suas amigas na chácara da sua avó Ana. A pedido da Rafaela, a sua mãe comprou 4 litros de água de coco. Se a mãe da Rafaela usar copos de capacidade para 250 ml, quantos copos de água de coco poderão ser servidos? Então, tem até uma observação. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, veja, são 4 litros de água, 4 litros de água de coco, que correspondem a quantos mililitros? Multiplica por 1000, então são 4.000 mililitros. E ela vai dividir em copos de 250 ml. Então, para você saber quantos copos serão servidos, você deve dividir a capacidade total de água de cocos em ml, deve dividir 4.000 ml por 250, que é a capacidade de cada copo. E aí você vai encontrar aqui no resultado quantos copos são necessários. Vou deixar a continha para vocês. Olha, em meio litro, a quantos mililitros? E em 2 litros? E em 1,5 litro? Uma questãozinha interessante que usa conversão de unidades. Pensem um pouco. Na quinta-feira, caso haja necessidade, eu tiro a dúvida de vocês. Lembrem-se que 1 litro tem 1000 mililitros. Então, meio litro, quantos mililitros? 2 litros, quantos mililitros? 1,5 litro, que é 1,5 litro, quantos mililitros? Ok. Quantos mililitros há em uma garrafa de refrigerante de 2,5 litros? 2,5 litros. Então, para pensar um pouquinho. Quantos copos de 200 ml eu consigo encher com 1 litro de leite? Pois bem, essa questão muito parecida, questão 5D, muito parecida com a questão 5A. Né? 1 litro de leite são quantos mililitros de leite? Quantos mililitros de leite? Pois bem, se eu vou dividir esse 1 litro de leite em copos de 200 ml, né, que continho eu tenho que fazer para encontrar quantos copos? Lembre da questão 5A. Pois bem, 5E, 2,5 litros de água de coco são suficientes para encher 6 copos de 300 ml cada. Então, nós temos 6 copos de 300 ml em cada um. Se eu encher os 6 copos, quantos ml de água de coco eu precisarei? Será que 2 litros são suficientes? Vejam as alternativas, marque a que você julgar correta. Agora, a questão 6. Qual das associações está correta referente ao relógio? E a hora certa. Bom, a imagem está pequenininha, deixa eu ver se consigo ampliar um pouquinho mais. Então, aqui a ideia é a seguinte, você tem que olhar para o relógio e verificar a hora. Qual das duas corresponde? O relógio corresponde à sua hora correta. Vou deixar para vocês, se for o caso, na quinta-feira a gente faz juntos.
Agora essa, observe os ponteiros dos relógios e responda as perguntas. Pois bem, olha, você tem dois relógios aqui. Lembrando que o ponteiro pequeno representa as horas e o ponteiro grande representa os minutos. Hora vai de 1 até 12, é isso? E minutos conta de 5 em 5, né? Então vai de 1 a 60. Se o ponteiro pequeno está no 1, vale 5 minutos. Se o ponteiro grande está no 1, são 5 minutos. Se ele está no 2, 10 minutos. Se ele está no 3, 15 minutos. E por aí vai. Para facilitar a leitura dos ponteiros grandes, que são dos minutos, você olha para esses pontinhos pequenininhos. Aí cada pontinho desse vale 1 minuto, né? Então você tem que ver o relógio 1, que hora ele está marcando, o relógio 2, que hora ele está marcando. E aí vem a pergunta. O relógio 1 marca o início das atividades físicas de uma pessoa que fará uma aula de natação. E depois outra de ginástica. Cada um com uma duração de 50 minutos. Qual é o horário do término das atividades? Então, a aula de natação termina às 4 e a aula de ginástica termina às 2 horas da tarde, às 14 horas. E a aula de ginástica termina às 14h30, 2h30. Então é o seguinte, olha, esse primeiro relógio corresponde a uma aula de natação, que dura 50 minutos.